Boa noite. O Espiritismo, ele tem uma visão um pouquinho diferente das consequências da nossa vida. E eu vou tentar aqui explicar um pouco por que é um pouco diferente. A base é praticamente a mesma. Não foi sempre assim. Por exemplo, a nossa base é judaico-cristã. A nossa fé é judaico-cristã, né? Ela vem dessa tradição. Só 200 anos antes de Cristo é que começou a se desenvolver no judaísmo uma visão que as pessoas que morriam tinham um julgamento, uma consequência dos seus atos. Antes disso, acreditava-se que o que Deus tinha que dar para a pessoa, Ele dava em vida. E sendo povos de natureza muito ligada à parte material, as recompensas também seriam de ordem material. Um dos exemplos é o livro de Jó. O livro de Jó, ele é reconhecido tanto na Bíblia católica, na Bíblia protestante, nas Bíblias ortodoxas, como um livro inspirado. Basicamente, a história de Jó é por que a pessoa sofre. E é comum as pessoas utilizarem assim, a paciência de Jó. Jó não era tão paciente quando a gente pega para ler o livro. Ele questiona a Deus o seu sofrimento. E a gente vai vendo uma evolução. Alguns autores, quando analisam esse livro, que é considerado como livro, talvez o livro mais antigo da Bíblia, enquanto livro, textos esparsos, aí tem textos mais antigos, mas enquanto livro, o livro de Jó seria o livro mais antigo. As pessoas pensam como se fosse uma peça grega da antiguidade. Você tem um homem que tem tudo, e existe uma corte no céu. São os homens projetando no reino celeste o que eles vivem na terra. Aqui embaixo tem rei, tem vizir, tem primeiro-ministro, administradores. Então as pessoas pensavam na vida celeste e elas projetam isso. Então Deus é um grande monarca e ele faz uma reunião com seus ministros, né, mais próximos. E entre esses que frequentam essa reunião, existe Satanás, que é uma figura angelical. Satanás, ele é um anjo, ângelos. Ele é o intermediário entre os homens e Deus. Então a figura de Satanás é alguém que frequenta a corte celeste, mas também frequenta o mundo. E aí Deus pergunta para Satanás, que Satanás em hebraico significa adversário acusador. Você tem visto o meu servo Jó? E Satanás, sim, tenho visto. Aí Deus, eu gosto do Jó. Jó é um cara, gente boa. Você vê que na terra toda, as pessoas têm muito problema, muita confusão, mas Jó é um cara de fé. Ele sempre oferece um sacrifício, e a relação com Deus na antiguidade era você matar um bicho e fazer um churrasco para Deus. Parte do churrasco era seu, parte do churrasco era da divindade. A parte que ninguém come era da divindade, né? O vapor da gordura que sobe do churrasco, do altar, seria para Deus. Sempre fazendo sacrifício, sempre querendo me agradar, oferecendo holocausto. Aí Satanás olha para Deus e fala assim, também, olha a vida dele. Bem casado, bem sucedido, filhos saudáveis, tranquilos. Queria ver se fosse diferente. Imagine como se fosse uma peça de teatro, só que é um livro que está na Bíblia. E aí esses dois personagens se olham, Deus e Satanás. E é como se eles fizessem uma aposta. Deus olha para Satanás e fala assim, vamos fazer o seguinte,
Eu confio em Jó. Você pode testá-lo de todas as formas, só não pode tirar a vida dele. E aí Satanás fala para Deus: você vai ver que a dor, quando chega na pessoa, ele faz apostasia. Apostasia é você negar a sua fé de cabo a rabo. Heresia é você acreditar diferente. Apostasia não, é negar geral. Então você nega a existência de Deus, nega livro sagrado, local sagrado, a sua alma. Nada disso existe. O nome disso é apostasia. No livro de Jó, Satanás vem e transforma a vida de Jó numa calamidade. Os filhos de Jó morrem. Jó perde todos os seus bens. Depois começa a aparecer pústulas na pele dele. E na antiguidade não é assim: aparece uma pústula, você vai no dermatologista, vai na farmácia. Não, aparece uma pústula, a cidade te coloca fora para que você não contamine as pessoas. Você vira um pária social. E o livro dramatiza isso, botando Jó em cima de um monte de lixo. E para piorar a situação, a esposa de Jó começa a acusá-lo de tudo de ruim que está acontecendo na vida deles, do casal. Só pode ser porque Deus está castigando Jó. Afinal de contas, algum pecado esse homem deve ter feito para que tanta coisa ruim esteja caindo sobre a cabeça dele. Mas não para aí. Os amigos de Jó vão aonde Jó está e começam a provocá-lo para que ele assuma a sua condição de quem ofendeu a Deus. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se a vida está uma porcaria, se tudo está dando errado, é porque você está sendo punido. A essência é essa. E aí, quando Deus vê que Jó chegou no limite do sofrimento dele, e Jó questiona a Deus: olha aqui, eu segui a cartilha, eu fiz tudo certo, tudo que está no livrinho eu segui, eu fui um cara legal, eu fui um homem justo. O Senhor não tem direito de estar fazendo isso comigo. É aí que Deus aparece. E nessa visão quase teatral, dramática desse livro bíblico, aí Jó se cura, fica curado, ele multiplica os seus bens, tem novos filhos e vive 100 e tantos anos. A sua casa tem 2 pavimentos, quer dizer, na antiguidade você é um cara muito rico. E da varanda, ali em cima, ele olhava para o horizonte e as terras dele iam além do horizonte. Então agora, na visão dessas pessoas, Deus abençoou esse homem. A moral do livro é: nem todo mundo que sofre porque pecou. Nem todo mundo que é pobre, nem todo mundo que é doente, é pobre e doente porque Deus está castigando. Às vezes não. Às vezes Deus está testando a pessoa, vendo até onde vai a fé dela. Então, se a gente imaginasse essa peça de teatro, a conclusão da peça seria essa: porque gente boa sofre, gente boa adoece, gente boa perde filho, gente boa morre, gente boa se separa e não entende por que está sofrendo. Nós do século 21 vivemos esses problemas. As pessoas que viviam 4, 5 séculos antes de Jesus, talvez antes, quando a história de Jó é contada, e detalhe, Jó não é judeu. É uma parte interessante do livro. Para todos os efeitos, ele era um estrangeiro. Aquelas pessoas que contavam e recontavam essa história de geração em geração, elas estavam tentando entender o sofrimento. Então nem tudo de ruim que acontece a gente tem que entender que é porque Deus está bravo com a gente. Quando Jesus vem para o nosso planeta, encarna,
se torna homem no sentido de social, está ali, vivendo entre as pessoas. Se Jesus encarnasse hoje, aos 18 anos ele teria que prestar serviço militar, teria que fazer essas avaliações seriadas para tentar uma vaga numa universidade, ou teria tentado um curso técnico para tentar emprego. Se quisesse carteira de motorista, teria que fazer todas as provas como todo ser humano faz. Precisaria batalhar pelo pão nosso de cada dia, como todos nós batalhamos. A vida de Jesus era essa. Jesus não era privilegiado de estalar o dedo e as coisas se materializarem para ele. Tinha uma cidade próxima de Nazaré. Nazaré era uma currutela. Nazaré era 400 habitantes na época de Jesus. Hoje é a terceira maior cidade de Israel. Tel Aviv, Jerusalém, ou Jerusalém, Tel Aviv e Nazaré. Na época de Jesus, Nazaré era nada. Cafarnaum, que já era uma cidade maior, porque era um centro pesqueiro, no máximo 1.500 habitantes. Tem condomínio que tem mais gente do que isso. Moram mais pessoas num condomínio do que moravam em Cafarnaum da época de Jesus. Essas pessoas também. O que Pedro, André, João, Tiago, quando Jesus os encontra, o que eles faziam? Pescavam. Passavam a madrugada no lago de Genezaré ou mar da Galileia. Depois eles voltavam, tinham que pagar parte da produção que eles tinham conseguido para impostos, para um outro cara que era discípulo chamado Mateus, ou Levi. E à tarde, eles tinham que consertar as redes e consertar o barco. Esse pessoal que saiu divulgando o cristianismo trabalhava igual a gente, sofria igual a gente. A maior parte das crianças não chegava aos 2 anos de idade. Então histórias morria. As mulheres morriam muito no parto. As mulheres, via de regra, casavam com 12 a 14 anos. 14 anos você já era mãe de 2 crianças. Imagina isso. Muita gente morria no parto pelos mais diferentes motivos. Os homens morriam muito. Muitos acidentes, muitas guerras, assassinatos. Era muito comum isso acontecer. Então as pessoas tinham que entender por que nós sofremos. Aí Jesus apresenta ele que vivia essa realidade. Ele que era tecton, que nós traduzimos como carpinteiro, mas tecton é mão de obra. Está precisando de gente na lavoura? Manda o tecton. Está precisando de gente para consertar barco? Manda o tecton. Está precisando de gente para fazer móvel? Manda o tecton. Ele é uma pessoa que tem uma situação um pouquinho melhor que de um escravo. Tem que trabalhar. Tem uma cidadezinha, aí uma cidade maior, próxima de Nazaré, meia hora a pé, chamada Séforis. Então provavelmente Jesus e a família dele viviam em Nazaré, mas tinham que andar meia hora para procurar emprego em Séforis, ou nos latifúndios da Galileia, quando era época de colheita, de semeadura, conseguir emprego e voltar para casa. Essas pessoas também viam muitas coisas ruins acontecendo. E Jesus apresenta Deus não como Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, que ama quem Ele ama, odeia quem Ele odeia. Ele apresenta um Deus bem diferente. Um Deus que é um pai. Um pai que corrige, briga quando tem que brigar, mas que está sempre de braços abertos para os filhos, porque quem ama cuida. É uma visão bem diferente, porque Deus não era legal desse jeito. Deus estava mais para ser um rei, mais para ser um juiz ou para ser um general. Deus não era pai. E mesmo os pais daquela época são bem diferentes dos pais de hoje, das mães de hoje. A criança pequena, ela tinha que ajudar a mãe. Se era garoto, quando crescia, assim que ele tinha condições de levantar uma enxada, ele já ia trabalhar na produção da família, pequenas glebas rurais. Não são essas crianças que a gente vê hoje, né? Tocando horror em qualquer horário, em qualquer situação, e o pai parece que tem
um botãozinho atrás da orelha desliga e a criança faz aquela algazarra. As crianças não tinham muita oportunidade de curtir a sua infância. Quando Jesus fala assim, vem a mim as criancinhas, isso não é comum. Não é nem comum ele dizer que as crianças são as destinatárias do reino do Pai. Isso foi radical para a época. Não é comum você sentar numa esteira, porque rico tinha mesa, pobre não tinha. Pobre colocava os alimentos numa esteira. E as comidas ficavam em tigelas e as pessoas comiam com a mão. Elas, para se apoiarem uma nas outras, elas colocavam as costas de uma apoiada nas costas do outro. Não é comum nesse ambiente, na hora de você comer, principalmente numa sociedade judaica que preza muito pela limpeza, pelo ritual de purificação, você botar a mão na mesma tigela, na mesma cumbuca de um corrupto, de uma prostituta, de um ex-leproso, de um pagão. Mas se ele é pai, Deus é pai, ele não é pai só dos judeus, ele não é só pai dos puros, ele não é só pai dos santos, ele é pai de todo mundo. Então é um Deus que abre a misericórdia. O olho de Deus está no coração. Essas pessoas são acalentadas por essa mensagem e elas ficam muito confusas quando a pessoa que anuncia essa mensagem, esse profeta de Nazaré, vai a Jerusalém numa comemoração de Páscoa, é preso, julgado sumariamente e fica crucificado. Na antiguidade, no Império Romano, existiam 3 penas de morte que eram terríveis. Não eram terríveis só pelo sofrimento que elas causavam, elas eram terríveis porque elas não deixavam cadáver para ser enterrado, para a família poder chorar o falecido. Essas 3 penas de morte eram as feras. Eu não preciso nem dizer, que se você é colocado perto de grandes felinos, não sobra nada de você para ser cultivado pela família. A outra é a fogueira. Queima até sobrar os ossos, e os ossos são triturados e jogados em algum lugar. Esse pó é jogado fora. E a crucificação. A crucificação é o pior deles. Porque os leões, quando atacam, eles atacam normalmente na jugular. Então eles esmagam a traqueia. Você morre automaticamente sem conseguir respirar. Na fogueira, normalmente 3, 4 minutos você já desidratou. E a dor é tão aguda que você normalmente morre pela inalação dos gases e também pela desidratação. A crucificação não. A crucificação, ela foi feita para ser um grande espetáculo de terror. Você fica numa estrada, num lugar onde tem muita gente passando, sabe, saída norte, saída sul de Brasília, ficariam as cruzes. Eixo monumental. Era o terrorismo estatal. O Império Romano estava dizendo para você, cara, se você entrar em rota de colisão conosco, é isso que acontece. E é uma dor desgraçada, porque pregam os pés e as mãos. Quando não tem prego, porque o prego era difícil, caro, eles atam. Mas mesmo assim, mesmo amarrado, você começa a sentir uma dor angustiante para conseguir dilatar as costelas e conseguir respirar. E começa a falhar a força nas pernas e nos braços, até que você entra em colapso. Quando a pessoa morre, e a gente imagina, esses filmes épicos, uma cruz que é do tamanho de um poste. Não, a cruz era qualquer arvorezinha de beira de estrada. Tinha os postes eram pequenos. Essa coisa de postes de 4 metros para a gente ficar olhando não existia. Então a pessoa, quando era crucificada, ela morria e o cadáver não podia ser enterrado. Ele tinha que ficar exposto. As pessoas não tinham cachorrinho de estimação como nós temos.
Os cães eram cães selvagens. Eles eram criados soltos. Então, da cintura para baixo, os cães comiam a pessoa. Da cintura para cima, as aves de rapina comiam. Na época daquela revolta de Espartacus, foram 6.000 escravos crucificados. Nunca se achou um único cadáver desses 6.000. Não sobra osso. Agora imaginem um homem que diz que Deus é Pai, um homem que traz uma palavra de alento, de amor, uma pessoa que cura cegos, que cura paralíticos, que limpa os leprosos, que abraça as prostitutas, os corruptos, os mendigos, vai ter esse fim. Graças à intervenção de amigos muito ricos, José de Arimateia, Nicodemos, pelo que nos chega no Evangelho de João, conseguiram tirar ele da cruz para que não acontecesse o pior. No melhor das hipóteses, quando o cara era tirado da cruz, ele era jogado num lixão chamado Geena, que ficava nos arredores de Jerusalém. Ali o cadáver dele era consumido ou pelo fogo ou pelas feras. No melhor das hipóteses. José de Arimateia, pelo que está no Evangelho, é um homem da aristocracia judaica. Ele consegue o corpo de Jesus. 3 dias depois, esse Jesus aparece para aqueles que acreditavam nele. E aí a visão do sofrimento muda completamente. Porque se vocês lerem no livro do Levítico, amaldiçoado aquele que morre, amaldiçoado por Deus, aquele que morre pendurado. Jesus morreu pendurado. Então, para as pessoas que olharam aquele espetáculo, Jesus estava amaldiçoado por Deus. A questão é, como é que Deus podia amaldiçoar uma pessoa que só fazia o bem? Quando esse homem, esse profeta ressuscita, aí as pessoas falam, na verdade ele morreu para mostrar que o poder de Deus vai além da morte. Para todo mundo depois que é perseguido como cristão, que perde os seus bens, perde a sua família, às vezes a sua vida, aquele exemplo de que às vezes Deus quer mostrar que os seus filhos favoritos sobrevivem à morte, sobrevivem ao sofrimento, a cruz é o prenúncio dessas pessoas. Uma das coisas que chamou muita atenção dos pagãos era como os cristãos morriam com dignidade, numa época que as pessoas não tinham esse sentimento de dignidade. Como eles morriam com honra. E muita gente se converteu vendo essas pessoas sendo martirizadas. A palavra santo, no começo do cristianismo, todo mundo é santo, porque todo mundo é escolhido por Deus. Depois, os santos são aqueles que deram a sua própria vida, seja a vida, como jornada, um martírio. Essas pessoas se tornaram santas. Essas pessoas são escolhidas de Deus. Então, sofrer não é castigo. Com o cristianismo muda isso. Sofrer não deixa de ser uma depuração da alma em vida. Em vida. Vamos adiantar o relógio dos séculos e vamos agora para o Espiritismo. As pessoas sofrem. Só que a religião cristã, ela enxertou no seu sistema de crenças não a visão judaica. Só a visão judaica era simples. Os saduceus morreu, as pessoas ficam dormindo para o resto da eternidade. Para os fariseus e os essênios, morreu. Alguns fariseus vão dizer, os bons, mas que não eram tão bons, vão transmigrar, aquilo que nós chamamos de reencarnação. Os maus vão ressuscitar no dia do juízo. Maus e bons vão ressuscitar, mas os maus para a condenação. Quando o cristianismo chega e ele começa a ter contato com culturas diferentes, que tinham crenças diferentes, há uma visão do Tártaro, que era a pior região onde os mortos iam, que é a região onde as pessoas eram punidas porque tinham afrontado os deuses.
Existiam os campos elíseos, onde os heróis ficavam. Existia o Hades, uma grande região dos mortos. E existia o Tártaro. Então essa visão de demônios torturando almas, ela não é do judaísmo. Ela não é do cristianismo primitivo. Ela é migrada para o cristianismo, vindo da crença dos pagãos, principalmente do inferno greco-romano, o chamado Tártaro. Por conta de uma vida de 30, 40, 90 anos, a alma sofreria por toda a eternidade. E eternidade é algo que a gente olha assim e fala, eternidade, tão abstrato. A eternidade significa que não são 100 anos, não são 100 mil anos, não são 100 milhões de anos, não são 100 bilhões de anos. A eternidade é muito mais do que tudo isso junto. É para sempre. Então, por conta de uma vida, ainda que você errasse do seu berço ao seu túmulo, numa média aqui de vida no Brasil, 70 anos, né, vamos aproximar homens e mulheres, por 70 anos de erros, você seria castigado por, 100 milhões, vezes 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões de anos. Isso teve o seu papel. Esse medo segurou muita gente de fazer muita besteira. Mas é uma afronta à perfeição e ao amor de Deus. Tudo isso as pessoas acreditavam. 18 de abril de 1857, publicação na Galeria Danty, no Palais Royal, em Paris, O Livro dos Espíritos, de um autor desconhecido chamado Allan Kardec. A partir daí, nós não temos uma imaginação, uma crença, um eu acho. Nós temos depoimento daqueles que foram homens, daqueles que foram mulheres, que morreram, mas que a sua individualidade, a sua essência, continua vivendo depois do túmulo. E essas pessoas nos contam, afinal de contas, o que nos espera depois que a porta do caixão se fechar. O que tem do outro lado? Primeiro, tem algo? Se tem o quê? Porque até a visão de alma é diferente. A visão de alma até o Espiritismo é de um espectro, é uma sombra. No Espiritismo não, você tem um perispírito. O perispírito, ele é que molda esse corpo. Se o nosso corpo tem pulmão, intestino, coração, membros, é o perispírito que moldou tudo isso na nossa genética. Se o perispírito tiver problemas, a nossa genética vai apontar esses problemas na nossa reencarnação. Vejam como isso, o perispírito então não é uma sombra, não é um espectro, ele é a própria realidade da vida. Sem o perispírito, o nosso corpo é uma barraca que não para em pé por falta de estacas. As estacas do nosso corpo é o perispírito. E aí o que Kardec aprende com os espíritos? Que o que você faz na vida são semeaduras para outras vidas. O que você faz enquanto vivo repercute em você numa vida após o túmulo. E essa visão gera consequências que não são apontadas porque você peca. Não é porque você afrontou os deuses. Não é porque você deixou de seguir um ritual. Não é porque você, de repente, fraquejou na sua fé. Ou porque Deus simplesmente ficou de mau humor. É porque você tem responsabilidades sobre os teus atos. E essas responsabilidades, elas nos acompanham
para o bem e para o mal. E aí faz toda a diferença na vida de quem tem essa visão introjetada dentro de si. Eu não vou fazer determinadas coisas, porque determinadas coisas vão me gerar consequências que eu não quero para mim, porque vão me acompanhar. Então eu não preciso ter. O pessoal diz assim: o Espiritismo não proíbe nada. O Código Penal também não. No Código Penal você não lê: é proibido matar, é proibido roubar. Não é assim. Quando você pega o Código Penal, normalmente é matar alguém, pena de tanto a tanto. Ele não fala é proibido matar. Ele diz que se você matar, você vai ter uma consequência. A lei do Espírito é exatamente a mesma coisa. O Espiritismo não julga, mas ele não diz que não há consequências. Porque se não houvesse consequências, bons e maus seriam tratados da mesma forma. Se bons e maus são tratados da mesma forma, Deus é injusto. Mas Deus é amor. Quem ama, aplica a justiça. Porque se você ama e não é justo, você acaba premiando aquilo que prejudica aquela pessoa. E essa pessoa vai continuar agindo como ela vem agindo, porque ela não sabe a consequência dos seus atos. Amor e justiça têm que andar um do ladinho do outro. Mas aí também traz uma situação interessante. O Livro dos Espíritos, ou seja, os ensinamentos que os Espíritos nos trazem, é que o Espírito ele não tem dor física. O corpo tem dor física. Tanto que se você tirar o espírito do corpo, você pode chutar um cadáver, espetar um cadáver, queimar um cadáver, que o cadáver continua impassível, porque não tem o espírito ali. Só vai sentir, né, a dor quando é unido o corpo físico com o espírito. Aí você tem a dor. O cadáver é só matéria, insensível se ele não é ligado ao espírito. Por outro lado, o espírito precisa do corpo para sentir as sensações físicas. Sem o corpo, todas as sensações dos espíritos são situações morais. Aí parece uma coisa, bom, então tá, né? Espírito não sente fome, não sente sede, não sente dor, não sente calor, não sente frio. Ele sente, sim, se a mente dele pegar e colocá-lo nessa situação. Quem frequenta grupo mediúnico, onde se permite receber esses espíritos para auxiliá-los, você tem exatamente isso. Gente que vai reclamar que está doendo, que não tem um braço, que sofreu um acidente, que está preso nos destroços de alguma coisa. E para eles aquilo lá é real. Para eles aquele sofrimento não cessa. Para eles aquilo é tão forte como se ele estivesse com o corpo dele ali. Porque as coisas estão na mente. Todas essas camadas de subconsciente, inconsciente que o ser humano tem enquanto ele está encarnado, essa grande cebola, né, da nossa consciência, quando você desencarna, essas camadas começam a ficar expostas. Então você não é o que você quer. Você é quem realmente você cultivou durante uma vida inteira. Você morre de acordo com o jeito que você vive. Por isso que não dá certo uma visão materialista para uma sociedade. Se você tiver uma visão materialista para o mundo, você está olhando só para a foto. Você não está vendo o filme. Ou você não está vendo o álbum. Pega um álbum de fotografia de uma pessoa. Você tem foto de quando ela era pequena, de quando ela é uma criança maior, adolescente, adulto. É uma história. Você não pode olhar para uma única foto e dizer: a pessoa é isso aqui.
uma foto dela com uniforme de colégio, ou com uniforme de um time, ou chorando, ou casando, ou fazendo primeira comunhão. Aquilo é um momento da vida dela. Ela é o conjunto de tudo que se encontra naquele álbum. Somos nós. Nós não somos essa vida. Nossa existência é o álbum. Nós temos uma coletânea de fotos de outras vidas e páginas em branco das fotos que ainda virão. E o que nós fazemos aqui, agora, é que vai determinar quais serão as próximas fotos. Então é bobagem achar que a gente não vai ter consequências daquilo que a gente faz. Daí é fundamental, primeiro, entender. Entendeu? Fez sentido? Internaliza. Internalizou? Começa a mudar os seus hábitos. Que mudando os seus hábitos, você muda a sua vida. Desencarnado, não tem reunião de condomínio, não tem boleto, não tem reunião de escola, pais e mestres, não tem relatório para entregar para o chefe. Desencarnado, ele quando morreu, desencarnou, aquilo que ele pensa vai acompanhar ele durante toda a vida de desencarnado dele. Por isso que a maioria das pessoas sofre quando morre, porque o seu pensamento vai guiá-la, e a maioria das pessoas é desequilibrada no seu pensamento. Elas só não percebem esse desequilíbrio porque elas têm que levar o carro na revisão, têm que levar a criança no médico, têm que estudar para concurso. Então a cabeça tem tanta coisa para fazer que isso dilui. Quando você morre, você não tem mais nada disso. Quem você é vai aparecer naquele momento. As cascas, as camadas daquela cebola vão ser todas tiradas. E aí você encontra com você. Como nós estamos num planeta de espíritos ainda em processo de evolução, há bem pouco tempo atrás, a gente estava andando na savana africana e matando animal à paulada. Há poucos 1000 anos atrás, estávamos conquistando as cavernas da Europa e descobrindo fogo. Há 10.000 anos, a gente começou a formar as primeiras grandes cidades. Há 200 anos, a guilhotina estava comendo solta. 70 anos, quase 80 anos, 47 milhões de pessoas morreram na guerra mais fratricida que já houve no planeta, que foi a Segunda Guerra Mundial. Essa é a nossa história, são as fotos que nós trazemos. É o nosso álbum coletivo. Então, quando desencarnar, não tem anjo, não tem santo. A não ser que a gente comece a pensar, não nessa vida aqui, mas nessas vidas, assim na terra como no céu. Isso é de uma sabedoria absurda. Quando é que começa a minha vida espiritual? Quando eu morrer? Não, aqui. Aqui na terra como no céu. A questão é que isso vai gerar um preço. A vida que eu tenho hoje é consequência das vidas passadas. A culpa não é da mãe, a culpa não é dos espíritos, a culpa não é do karma, é minha. A responsabilidade é minha. O que eu estou fazendo hoje, estou plantando para amanhã. Se eu só olhar os valores materiais, os valores do aqui e agora, eu vou estar bem encrencado. Basicamente, as questões do livro dos Espíritos, da lição de hoje, elas vão dizer isso. Não dessa forma tão didática. Os Espíritos são mais educados do que eu, né? Eu já sou mais pão queijo. Cara, se você não acordar para a realidade, você está lascado. Eu jamais poderia ser um espírito desencarnado participando da codificação. O livro dos Espíritos ia ter praticamente uma pergunta e uma resposta. É tão simples que ia ser. Por isso que não dá para a gente defender valores que nada dizem para o espírito.
é difícil ver espíritas defendendo coisas que me parecem de quem não entende o princípio básico que você, eu ia falar sua alma, mas a sua alma é você, sobreviver ao cemitério. Qual o sentido que faz para essas pessoas defenderem a pena de morte? Se o assassino, ele está solto do outro lado. Aqui eu sei onde é que ele está. Eu sei a cela, o presídio onde ele está preso. Se eu matar esse cara, ele está livre do outro lado. E azucrinando todo mundo. Se eu não entendo isso, eu vou defender a pena de morte. Se eu defendo a pena de morte, cadê a minha espiritualidade? Se eu defender a legalização das drogas, acabei de falar aqui que o perispírito é aquilo que determina o nosso corpo. E há uma simbiose entre o corpo e o perispírito. Não foi falado, se eu chutar um cadáver, não tem alma ali, aquele cadáver não sente nada, mas tem o outro aspecto. Se eu chutar o corpo e tiver uma alma nele, viva, ali ligado, o corpo está vivo, vai repercutir na alma. Pois bem, o tóxico, o vício, seja ele de que ordem seja, ele vai quebrando as proteções do corpo, até chegar no corpo perispiritual. E aí você carrega uma doença de uma vida para outra. Os nossos centros de força, aquilo que os hindus chamam de chakras, eles têm telas que tentam proteger o nosso perispírito dos tóxicos que o nosso corpo deposita. Mas tem hora que essas telas são sobrecarregadas e elas não conseguem mais fazer o filtro. E aí acaba prejudicando o próprio perispírito da pessoa. E a pessoa acaba adoecendo. Tem um caso interessante, que é da Maria Antonieta. Normalmente, quando você não consegue sair de uma situação negativa, de mágoa, de preocupação, de ódio, se você cultivar isso, em algum momento vai estourar uma doença. Mas veja, essa doença começou na tua alma. A Maria Antonieta, ela tinha filhos. E ela sabia que ia morrer. Ela sabia que ia ser guilhotinada. Na guilhotina, por uma questão lá de higiene deles, quando a pessoa ia guilhotinada, eles raspavam a cabeça. Essa mulher, ela foi loira para a cela. Quando os carrascos foram raspar a cabeça da Maria Antonieta, que era uma jovem, 20 e poucos anos, o cabelo dela estava completamente branco. O grau de agonia dessa mulher foi tão grande que cessou a melanina que equipa o cabelo. Ela ficou com a cabeleira completamente branca. Olha como a angústia da alma reflete no corpo. O tóxico faz o caminho contrário. A angústia do corpo acaba sobrecarregando a alma. Isso não é brincadeira. Então as pessoas, em vez de lutar contra o tabagismo, em vez de lutar contra a indústria do álcool, fazem marcha pela maconha. Se você é materialista, você não acredita na alma, não acredita... Tudo bem, mas se você é espírita, faz sentido isso? A gente pode falar de aborto, de eutanásia, de suicídio assistido, de usar embrião para fazer pesquisa. Ou esse negócio tem uma alma ou não tem? Nós temos grupos mediúnicos que nos dizem, sim, ali há um ser reencarnante. O que está faltando mais? O que nós fazemos repercute. Se a gente não tomar cuidado aqui, não dá para saber como serão as próximas fotos que vem depois no álbum chamado Minha Vida. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque eu gosto muito daquele filme Gladiador, do Ridley Scott. A cena dele, do general Máximos, nas florestas da Germânia, quando ele fala para os outros generais: senhores, aquilo que fazemos em vida repercute por toda a eternidade. Aquilo que nós fazemos aqui
vai dar as fotos do nosso álbum. Pelo que eu sei, ninguém gosta de tirar foto e sair feio. O pior inferno que tem é você tirar foto de grupo, principalmente com câmera digital, que é o modelo atual. Porque você tem 40 pessoas, aquela que piscou, que fez bico, vai dizer, tira outra, e os outros 39 vão ter que fazer aquela cara de chato de novo. No álbum da vida, será que realmente nós vamos querer que as nossas próximas vidas tenham fotos de baixa qualidade? É esse o desafio que o Livro dos Espíritos nos dá. Deixo essa reflexão com vocês. Uma boa noite.